Olá! Hoje vou lhes contar uma pequena história para que possa ilustrar uma situação real e descontrolada que está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Em uma certa ocasião, uma cientista botânica que morava em Londres veio ao Brasil para poder observar uma planta que ela só tinha ouvido falar, mas não conhecia a tal planta que é a Vitória Régia. Ao ver a planta, ela ficou tão maravilhada com sua beleza que decidiu pegar uma pequena muda da planta para levá-la consigo e colocá-la em um lago muito conhecido dos Jardins Reais para que pudesse encantar a todos que a vissem. Porém, algo inesperado aconteceu. Com o passar dos anos, a cada primavera a Vitória Régia estava se multiplicando de forma descontrolada, tomando conta da metade do lago onde havia sido plantada. Isso causou um grande alarde entre os cientistas que estavam reunidos para discutir sobre esse assunto, pois estavam preocupados, pois logo não haveria mais espaço no lago, tornando-o inutilizável. Então um deles levantou a mão e falou: "Por que estamos preocupados? Já se passaram 20 anos desde que essa planta foi colocada no lago, e ela só ocupou a metade dele." Então um deles, que era o mais renomado, se aproximou dele e disse: "É por isso que estamos preocupados. Na próxima primavera, todas se multiplicarão e tomarão conta de todo o espaço que ainda resta do lago. Sendo assim, devemos tomar uma providência imediata, senão não haverá mais lago." Agora preste atenção nas imagens a seguir. Elas retratam a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro em uma época não muito distante, onde havia espaço, calmaria, e tudo era tranquilo, até bom para se viver. E o Rio de Janeiro era o cartão postal do Brasil, que também era chamada de Cidade Maravilhosa. Agora voltamos aos dias de hoje para vermos a real situação que estamos enfrentando e os fatos que acontecerão se não tomarmos ciência disso. Superpopulação. O planeta está atingindo níveis insustentáveis. O problema da superpopulação. Em 1804, a população mundial era de 1 bilhão de pessoas. Demorou 123 anos depois de 1804 para adicionar outro 1 bilhão de humanos para esta figura. Nos 33 anos seguintes, 1960, a população mundial atingiu 3 bilhões. O mundo levou então 14 anos, 1974, para alcançar 4 bilhões. 13 anos, 1987, para alcançar 5 bilhões e 12 anos, 1999, para alcançar 6 bilhões. Embora o crescimento populacional esteja agora começando a diminuir, ainda são 80 milhões de bebês que nascem por ano. 97% do crescimento populacional ocorre nas partes mais pobres do mundo. Quanto mais rápido uma população cresce, menos tempo levará para dobrar. Antes de 1650, o mundo demorava cerca de 35 mil anos, ou 1.400 gerações, para duplicar a sua população. Mas hoje, tendo em conta as atuais taxas de crescimento populacional, o mundo pode duplicar a sua população em apenas uma geração. Alguns demógrafos afirmaram que a população global poderá duplicar, ou mesmo triplicar, no próximo século. A maior parte do aumento da população virá dos países em desenvolvimento. Por exemplo, o subcontinente africano é a região que mais cresce em termos de crescimento populacional. Tem a maior taxa de fertilidade do mundo, o que significa que a sua população pode duplicar em apenas 25 anos. A humanidade enfrenta hoje uma taxa de crescimento populacional tão rápida que a história humana nunca conheceu. A nossa população está aumentando principalmente devido ao declínio das taxas de mortalidade e as taxas de fertilidade mais elevadas em muitas partes do mundo. Hoje, o mundo acrescenta mais 1 milhão de membros à família humana a cada 96 horas. O nosso crescimento populacional gerou um impulso significativo. É muito pouco provável que abrande e cesse nas próximas décadas. A superpopulação levou a vários problemas globais, como a escassez de alimentos e água, e a pobreza. Os demógrafos previram que, até 2025, as populações combinadas da Ásia e de África serão iguais a 6,5 mil milhões. O aumento populacional nestas regiões aumentará significativamente as ameaças ao ambiente, uma vez que o mundo terá mais pessoas que necessitam de ser vestidas, alimentadas e alojadas. As Nações Unidas disseram que a população mundial poderia atingir 9,7 bilhões até 2050,
e 10,9 bilhões até 2100. Até 2030, os países em desenvolvimento representarão 85% a 87% da população mundial. O que está causando a superpopulação? A superpopulação ocorre quando o número de pessoas na Terra excede a capacidade da Terra de fornecer recursos para todas essas pessoas. As elevadas taxas de mortalidade e as baixas taxas de natalidade que caracterizaram grande parte da história humana aceleraram para as baixas taxas de mortalidade e elevadas taxas de natalidade que caracterizam a sociedade atual. Nossas taxas de natalidade e mortalidade hoje resultaram em superpopulação. A superpopulação resulta de taxas de mortalidade mais baixas, sem uma diminuição significativa na fertilidade global. Vejamos em detalhes as principais causas da superpopulação. Primeiro, taxas de mortalidade em declínio. A causa raiz da superpopulação é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Se o número de pessoas que morrem todos os anos for igual ao número de crianças nascidas todos os anos, a nossa população pode estabilizar. Mas isto não está acontecendo. O mundo está produzindo crianças muito mais rápido do que as pessoas conseguem chegar ao fim da vida, causando superpopulação. Segundo, avanços tecnológicos. Com os mais recentes avanços na tecnologia, os casais que antes não conseguiam conceber, agora podem fazê-lo através de fertilização in vitro, barriga de aluguel, etc. Os casais podem agora até submeter-se a tratamentos de fertilidade para aumentar as suas hipóteses de ter um filho. Terceiro, melhores instalações médicas. Os avanços na medicina permitiram-nos curar uma variedade de doenças que antes eram incuráveis. Isto significa que o número de pessoas que morrem por contrair essas doenças diminuiu significativamente. A melhoria nas instalações médicas levou a uma menor taxa de mortalidade, colocando mais pessoas no planeta. Seu efeito no meio ambiente. A sobrepopulação e o consumo per capita estão sobrecarregando os recursos limitados do planeta. Estão também a exercer pressão sobre a capacidade limitada dos ecossistemas da Terra para reabastecer esses recursos. Num futuro não tão distante, esta pressão provocará um rearranjo da relação entre os seres humanos e os ecossistemas. Devido a esta imensa pressão que a sobrepopulação exerce sobre o ambiente, haverá degradação ambiental em grande escala, à medida que comunidades, grupos e sociedades tentam satisfazer as suas necessidades. A degradação ecológica em grande escala significa que os ecossistemas já não podem fornecer-nos os recursos tão importantes na nossa vida cotidiana. A superpopulação tem consequências graves para os valores humanos. Ameaça tanto os padrões de vida como o ambiente. A sobrepopulação pode intensificar os problemas sociais e econômicos, especialmente nos países em desenvolvimento. O aumento da população nos países em desenvolvimento é uma barreira aos sonhos das pessoas desses países de uma vida e um padrão de vida melhores. Conclusão. Os dados e os fatos mostram como precisamos desesperadamente de superar a sobrepopulação. Superar a superpopulação garantirá que deixaremos para trás um ambiente para os nossos filhos desfrutarem, tal como fizemos. Precisamos também de inovações tecnológicas que permitam que a nossa população e a nossa economia cresçam sem aumentar a pressão ambiental. As inovações tecnológicas podem ampliar a capacidade de suporte do nosso planeta e melhorar a qualidade de vida de cada indivíduo. E por último, devemos lembrar que menos é mais. Utilizar menos recursos da Terra minimiza os nossos resíduos e reduz os danos ambientais. Devemos reavaliar os nossos padrões de consumo e implementar práticas para garantir que todos tenham igual acesso aos recursos. E para finalizar, vou mostrar o que pode acontecer quando a natureza morrer. Vamos nos tornar iguais a gafanhotos, atropelando uns aos outros em busca das sobras que ainda restam. Muito obrigado por assistirem. Compartilhe com os outros essas informações e Deus abençoe a todos.